Então, boa tarde a todos e a todas, boa tarde, queridos e futuros, membros da escola da SpaceX, de cadetes do Exército. Então, para quem já me conhece, professor Antenor, sou professor de Química, seria frente agora 2, né? Quem já está aí há algum tempo no Cidade, já teve aula comigo no ano passado, nos últimos anos, eu sempre fui a outra frente. Era eu e o professor Mauro, acabou temos uma mudança esse ano. Então, o professor Eduardo, que eu gosto carinhosamente de chamá-lo de spin desparelhado, é o elétron assim, Ele é o spin desparelhado no orbital, vocês vão entender mais para frente que ele é assim, O elétron desemparelhado é aula para vocês, da frente 1, e eu vou assumir a frente 2. O que é a frente 2? A química geral, iniciando por modelo atômico, distribuição, estrutura do átomo, tabela, aí a gente entra depois para as interações, ligações químicas, força intermolecular e tudo mais, e aí depois orgânica de cabo a rabo, tá? Como a gente tem menos aulas que a outra frente, A gente tem só 1h30. Então, galera, é muito foco aqui no que realmente importa e cai para a prova, Já tenho 4 anos aqui no curso, desde 2018. Inclusive, foi incumbido a mim, ano passado, uma atualização dessa tua apostila. Os meninos que estão aqui no presencial e quem está de casa, sabe que eu fazia muita lista de exercício da minha frente. Porque não tinha os exercícios aqui da apostila, não estava atualizado, etc. Então, eu joguei tudo para cá esse ano. Joguei tudo. Então, vocês pegar a parte de físico-química ali, só a parte de equilíbrio que vocês vão ter com o Dudu, só nesse capítulo são 60 exercícios, que são aquelas 3 listas com 20 que eu fazia. A eletroquímica, atualizei exercício, radioatividade, atualizei exercício, orgânica, você tem um bloco de orgânica de 100 exercícios. De tudo agora. Tudo, é toda a orgânica 100 exercícios, está no final. Está no final para vocês. E por isso, galera, como eu tive esse trabalho e tudo mais aí, e, obviamente, vocês também adquirem esse material, que eu já vou dizer a vocês. Aula comigo, eu vou fazer exercício daqui. Então, pode trazer. Talvez uma aula toda a gente vai na teoria, mas a gente vai ter aula de exercício, vai sobrar um tempo, eu vou falar, galera, página tal, exercício tal. Beleza? E algumas revisões de partes teóricas, Incluir aqui os capítulos novos de propriedade coligativa, incluir cinética química, incluir estequiometria, casos especiais, Coloquei reação excessiva, reagente, pureza, limitante, enfim. Agora vocês têm um material aqui. Tá bom, tá bom. A gente vai ter mais atualizações nele? Vai. Mas aí vão ser coisas bem micro, O macro já foi, tá? Então, para você de casa, sempre com a tua apostilinha do lado, que a gente vai usar ela para fazer os exercícios e, dependendo um ou outro ponto, olhar na teoria, tá? De resto, é isso. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, queridos, frente 2 aqui, toda quinta-feira, 2h15 às 15h45, sou eu que vai, então, aí, guiá-los rumo ao sucesso, da aprovação na SpaceX. Então, o primeiro conteúdo nosso, galera, a gente trabalha a evolução do átomo. Então, vamos, a maioria de vocês aqui ou está no 3º ano do ensino médio ou já concluiu. Então, muitos desses conteúdos você já viu até de uma maneira mais aprofundada e tudo mais. Como que a gente vai retomar as ideias dos modelos atômicos? Porque assim, quando cai esse assunto aqui na SpaceX, pessoal, ele costuma cair bem característico do seguinte ponto. Cientista e como que ele modelizou o átomo. É isso. Raramente, não caiu nos últimos anos, por exemplo, um experimento da lâmina de ouro. Rutherford. Raios catódicos de Thomson. Ele não vai específico nesse ponto. Ele vai na caracterização do átomo e na evolução dele. O que um cientista trouxe em termos, vamos colocar assim, que avançaram no entendimento da estrutura atômica. É isso que esse exame cobra de vocês. Tá certo? Até mesmo outros exames aí, por exemplo, o Enem. O Enem também tem uma temática nesse ponto. Esse capítulo é o capítulo... Aula 4. Estrutura atômica.
Tá? Então, aula 4, eu inicio aí à minha frente. Qual foi a primeira ideia? Qual foi a primeira ideia da filosofia, do entendimento do átomo, né? Aqui, número 1. Né? A concepção grega. Né? Concepção grega que é de aproximadamente 400 anos antes de Cristo. É a primeira ideia atômica que tem, né, pessoal? É a primeira vez que alguém chega e fala átomo. E quem foram os responsáveis aqui? Né? Então a gente coloca aqui, ó, primeiras ideias atômicas. E isso foi consequentemente, responsabilidade de 2 filósofos, Demócrito e Leucipo. Demócrito, discípulo de Leucipo. Né? Segundo eles, né, a própria palavra átomo, a etimologia da palavra, o que significa mesmo? A é não e tomo é divisão. Eles falavam, né, que o átomo era o quê? É a menor parte. Eles não falavam o termo partícula, mas a gente vê isso muito até em material didático, tá? Então não se preocupe com esse termozinho específico. Não vai ser isso que um item da SpaceX vai colocar falso, tá? Mas eles falavam que pra gente hoje seria a menor partícula do quê? Daquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A famosa matéria. Aí, pode até puxar aqui, né? Átomo. A. Não. Né? Opa. Tomo. O quê? Divisão. E o átomo é aquilo que constitui toda a matéria e é a menor parte. O teu quadro seria a ideia de átomo, segundo a concepção grega. Você do presencial, tá olhando para o quadro aqui? O que o quadro tem? Seria um montão de quadradinho? E esses quadradinhos não estão formando a matéria quadro? Então, segundo a concepção grega, o átomo era isso. Seria cada quadradinho e toda essa junção, esse conjunto de átomos formava o quê? A matéria. E segundo eles ainda diziam que esse átomo tinha características semelhantes à matéria. Só que em escala o quê? Menor. Exemplo. O que seria um átomo do fogo? Uma faísca. Uma faísca. Algo menor, de característica semelhante. O que seria um átomo do vidro? Algo que constitui vidro. Vidro, por exemplo, uma areia. Né? Só que algo o quê? Menor, só que de característica semelhante à estrutura como um todo. Essas ideias aqui perduraram? Eles foram, vamos dizer assim, eles conseguiram influenciar muitos outros filósofos naqueles debates que ocorriam, né, nas ágoras, né, os encontros, que nem a gente faz aqui, né? Eu não falo, vocês escutam, mas vocês também não podiam falar? Em teoria não, na prática também, espero. Tudo que eu falar aqui do curso, vocês vão o quê? Acatar e falar, beleza, professor, é isso aí. Né? Por exemplo, melhor time do mundo, Flamengo. Pô, vocês acatam, é normal. É normal. Ixi, agora, pior coisa que aconteceu, o Silvinho ter saído, né? Mas enfim. Vocês acatam, não é? Que eu falo aqui. Os gregos debatiam dessa forma. Aqui, galera, era tudo observação. Era coisa que eles viam da onde? Da natureza. Tinha equipamento aqui? Tinha método científico aqui? Não tem como, né? Não tem como. E aí, nesses debates, nessas coisas, na época existia o quê? Uma outra corrente filosófica de formação da matéria. Né? E aqui que a gente tem o quê? Aí eu vou colocar até de outra cor aqui para que você entenda, que é o seguinte: oposição à
teoria dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Ar, água, fogo e terra. Que é a teoria do Empédocles, né? O primeiro filósofo que propõe, que tem como grandes defensores Aristóteles, Tales de Mileto. E isso, Aristóteles, por exemplo, é um filósofo que foi muito influente. Se eu entro aqui na aula para vocês hoje, seja você de casa, seja você aqui do presencial, e falo assim, quem conhece Aristóteles? A maioria de vocês já ouviu falar, né? Platão, né? Seu discípulo, né? Vocês iam levantar a mão. Se eu falasse Demócrito e Leucipo, ia ser na mesma intensidade? Não, porque Aristóteles, devido à sua influência, as ideias que ele pregava foram propagadas, eram disseminadas, e isso acontece até hoje. Né? Tem um livro, né? Quem é daqui de Brasília conhece o Paz, né? Durante muito tempo, um livro da obra do Paz, do País I, era a Alegoria da Caverna, de Platão. Parada de quantos 1000 anos atrás? Muitos. Olha a influência desses filósofos. Então, muita gente, o que fazia? Em vez de acreditar na concepção grega de Demócrito e Leucipo, que era átomo, eles acreditavam em qual teoria? 4 elementos. Por isso que quando a gente trabalha alguns pontos aqui e entende por que o segundo modelo atômico, a segunda teoria atômica, né, vai surgir entre 1803 e 1808, que é a data da publicação do artigo, que olha o tempo. Olha o tempo de um para o outro. Mais de 2000 anos. Né? Agora vamos história. Vamos para a história aqui. Né? Também estou estudando história, então tem... tá pesando. Vou fazer simulado, você tá mais que vocês, rapaz. Me aguarde. Né? Quais foram os fatores na história que levaram a que essas ideias atômicas não fossem propagadas de maneira, vamos dizer assim, disseminadas para toda a humanidade, vamos colocar dessa forma? Primeira delas, a crença nos 4 elementos, né? Quem que acreditava nos 4 elementos? Os alquimistas, que querendo ou não é algo mais próximo dos cientistas que nós temos. Eles acreditavam que a matéria era os 4 elementos. Eles acreditavam em pedra filosofal, que pode transformar qualquer metal em ouro, e acreditavam num líquido que dava imortalidade, o elixir da longa vida, né? Que só era a base de mercúrio e chumbo. Não, uau! Né? Eles tomavam querendo imortalidade, mas eles conseguiram a mortalidade, né? Olha que incrível. Né? A sociedade, na época, via os alquimistas com bons olhos. Alquimia é misticismo, bruxaria, e eles eram bruxos. Aí vem a Inquisição. Não tem Inquisição? Perseguição por parte iniciada pela Igreja Católica. A Inquisição olhava os alquimistas como pessoas não desejáveis para a sociedade, e a maioria deles era queimado. Ou seja, eles não propagavam questão de ciência, ainda tinha os 4 elementos. Quando, em 1677, o Robert Boyle, né, isso está tudo na sua apostila que eu estou falando, tá? Por isso que eu não vou ficar... O Robert Boyle, ele publica o Químico Cético, que é a primeira publicação, de fato, de algo baseado em ciência. Porque os alquimistas não eram cientistas, eles não seguiam o método científico. Né? Aí a gente tem a transição. E justamente num período onde vai mudando a maneira da sociedade pensar. Por exemplo, questionar coisas do absolutismo. Questionar se a gente precisa de um rei, de uma monarquia e tudo mais. Qual é o nome desse período? Da lâmpadazinha na cabeça? Iluminismo. Aí a ciência vai fazer o quê? Vai acompanhar essas mudanças e vai virar a chave. Aí vem um tal de Lavoisier que descobre o oxigênio, com o Priestley, né? Começa a surgir as primeiras bases da química orgânica, química dos seres vivos. E aí vem um cientista que retoma a ideia sobre átomo.
A palavra átomo, galera, ela é remetida na história a primeira vez na Grécia Antiga e retomada por... Não cai na pegadinha de que Dalton que inventou o termo átomo. É errado. Quem inventou o termo átomo foi quem? Os gregos Demócrito e Leucipo. Dalton, então, faz a sua estreia aí nos modelos atômicos, né? Dalton se baseava muito em observações meteorológicas. Eu não sei se já ouviram essa história. Ele gostava muito. E ele percebia como que era o comportamento das nuvens. Ele olhava para o céu e via que as nuvens se mexiam. Sabe? Elas mudavam. Parecia que eram diferentes. E elas meio que às vezes se juntavam, mas às vezes o quê? Separavam. Ele começa a fazer observações. Foi daí que ele começa a teorizar sobre o que seria o átomo. Nessa época existiam praticamente assim cerca de 50 elementos. Então o primeiro ponto importante da teoria de Dalton é você falar que é a retomada do quê? Retomada das ideias atômicas. Né? Esse é o primeiro ponto importante aqui. As ideias atômicas, elas são retomadas. Elas iniciam na Grécia e 2000 anos depois elas têm o quê? Né? Seu retorno. Né? Um ponto importante da teoria de Dalton, que aí eu não vou ficar copiando com vocês. Aí quem está com a apostila, você de casa, a gente vai fazer a leitura. Como que ele coloca isso? Dalton fazia experimentos? Ele fazia experimentos? Os experimentos que ele se baseava, que a gente até pode colocar aqui, eram de leis ponderais, né? Então, o primeiro ponto aqui do modelo de Dalton era o quê? Basear-se nas leis ponderais. Vocês vão ver isso com o Dudu. O Eduardo vai falar para você, né? Lei de Lavoisier, lei de Proust e a lei de quem? Dalton. Dalton tem uma lei ponderal das proporções múltiplas. Proporções constantes de Proust e conservação da massa Lavoisier. A base da estequiometria. Né? E o terceiro ponto aqui que a gente vai falar, que vamos fazer a leitura aqui de todos os pontos, vou explicar para vocês, que a teoria dele... Vou colocar assim, teoria... a base de postulados. Ele tem um conjunto de postulados. Alguém sabe o que é um postulado? Lembra quando estudou lá modelo atômico e tudo? Uma frasezinha. Então, aqui eu tenho um livro de postulados. Ou talvez aqui eu tenha leis. Né? Eu acho que é um pouco diferente. O que seria um postulado? O que seria? É algo que inicialmente é dito que nós aceitamos como verdadeiro. Né? Mas que serve como ponto de partida para que eu possa refutá-lo ou não. Eu posso chegar aqui hoje, 2022, dia 3. Dia 3/2 de 2022, entrar nessa sala e falar: todo mundo aqui, todos os alunos do curso Cidade, vão gabaritar a prova de Química da SpaceX. Vai acertar os 12. É o primeiro postulado. Para mim isso daí é irrefutável. Daí para mim já é lei. Mas alguém pode ouvir, entender como postulado e falar: ah, é? Beleza, junta todo mundo e aplica uma prova de Química. Basta uma pessoa não atingir os 12. O que aconteceu com o meu postulado? Caiu. E aí, quando ele postula sobre o que é o átomo e suas características, isso vai perdurar por mais ou menos aí o quê? 89 anos. Que é quando vem o terceiro modelo. É. A diferença vocês vão ver. Em temporal vai só o quê? Diminuindo. Isso tem uma explicação. É só olhar para o século XIX. O que acontece no século XIX em termos de tecnologia? Revolução científica e industrial, principalmente. Mais a segunda, né? Porque a primeira Revolução Industrial ela se concentra em Inglaterra. A segunda vai Europa, Estados Unidos e ainda pega um paísinho lá na Ásia, né? Mongólia, não, Japão. Japão.
né? Vocês vão ver que eu tenho umas frasezinhas dos meus... Tem um aluno meu que ele era o mais questionador da minha história. Tudo que eu falava, ele questionava. Aí eu imito ele durante as aulas, né? Ele tinha uma voz característica. Ele fala assim, professor, não entendi por que um postulado não pode ser outra coisa. Eu falei, porque postulado é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Ele era um menino, ele marcou minha vida. Página 46, olha aí. Página 46. Tá vendo aí que tem de 1 a 5? Né? Eu não vou ficar botando todo o postulado aqui para tu não, meu irmão. Tu tem teu material. Acompanhe o que eu vou falando de cada um e aí faz suas próprias anotações. Pode botar aí de 1 a 5, fazendo do jeito que você quiser. Tá? E lembra que a aula também fica gravada, né? Então, aqui é uma vantagem que nós oferecemos o curso Cidade. Você ainda pode chegar em casa, pô, né, a aula publicada tu assiste. Aqui vem todo um contexto do modelo de Dalton, né, explicando tudo isso e tudo mais, né, a lei de Henry, etc. E aí ele coloca, a teoria atômica de Dalton foi publicada pela primeira vez em 1803 e desenvolvida numa série de conferências em 1804, até a sua concretização em 1808. Postulados. 1. Todos os elementos são formados por pequeníssimas partículas, os átomos. E então o átomo continua sendo a menor partícula. Mantenha... Novidade? O átomo ser menor partícula? Já vem da onde? Já vem da Grécia. Então, por enquanto, não tem nenhuma novidade. Segundo, todos os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si. O que ele quer dizer com esse segundo? Se é do mesmo elemento, o átomo é igual. Né? Se eu tenho um conjunto de... Isso daqui que teoriza o que é elemento químico, né? Conjunto de átomos, né, iguais. Então, o átomo de carbono é do carbono, o átomo de oxigênio é do oxigênio, o átomo de nitrogênio é do nitrogênio. Beleza? 3. Os átomos de um determinado elemento são diferentes de átomos de outro elemento. E o que os diferencia são suas massas relativas. E ele também, você pode até colocar na tua apostila, além de massa, ele falava em tamanho. Tá? A forma é a mesma, que a gente vai colocar aqui, né? Como que é modelizado o átomo de Dalton. Mas tamanho e massa são 2 pontos que ele falava, tá? Aqui faltou só tamanho. O que ele quer dizer? Se eu tenho um átomo de hidrogênio, que já na época era o número 1, e a gente sabe muito bem porque o hidrogênio é o número 1, né? Big Bang. Big Bang, né? Big Bang é Big Bang, na explosão da formação do universo, o elemento de maior abundância que nós temos é o hidrogênio. Então, o hidrogênio é o primeiro. É o 1, né? O oxigênio, na época, a massa era 8. Né? Por exemplo, a fórmula da água, para as formulações das leis ponderais, a água valia quanto? 9. Por isso a proporção 1/8, né? Que só foi depois ser concretizada com outras massas. Então, massa e tamanho na 3. 4. Os átomos de um elemento podem se combinar com átomos de outro elemento, formando átomos compostos. Um dado composto possui sempre o mesmo número relativo do tipo de átomos. Isso daqui vale até hoje, né? Isso daqui rege o quê? Rege o quê? Esse 4. Estequiometria. Essa é a grande contribuição do modelo de Dalton. Ele valida os fenômenos químicos. Ele valida as reações. Ele valida a estequiometria. Isso vale até hoje. Isso vale até hoje. Isso não caiu. Né? Porque se cair, tudo que vocês vão estudar de limitante, excesso, pureza, reagente, essas coisas, né? Enfim, não ia. E aí o último ponto. Átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Uma reação química simplesmente altera o modo de agrupamento dos... Então eles vão se rearranjar. Né? E aí, para você agora colocar no teu caderno, que falta aí no teu material, qual que seria um outro postulado de Dalton? É a modelização, né? O átomo é o quê? Esférico, maciço
indivisível, indestrutível. Olha que bonito. Além dessas características lidas no teu material. Então, por exemplo, se eu representar, né, no caso aqui, a reação carbono mais O2, formando o quê? CO2. Detalhe importante aqui, tá? Na época do modelo de Dalton, não sabia-se do diatomismo. Tá? Tudo era monatômico. Então, nessa época, eu não sabia do diatomismo. Por que eu estou colocando desse jeito? Eu já estou associando a nossa ciência atual, que vai dar no mesmo. Tá bom? O carbono teria um tipo de átomo, né? Então, vamos colocar aqui vermelho. Beleza? Tchau. Colocar vermelho, pode ser? O oxigênio não seria um átomo diferente? Então posso colocar vermelho? Vou colocar outra cor, vou colocar aqui de roxo. Tá? Só que aí eu vou colocar quantos aqui no caso? 2, ó. Isso, segundo as postulados de Dalton, isso aqui seria o número 3, ó. Átomos de um determinado elemento são diferentes entre si, formando, e o que os diferencia são só as massas, aqui tem massa diferente. Então aqui seria o que ele chama de átomos de elementos de substância simples, que ele denomina de átomos, o quê? Simples. Que hoje pra gente é o seguinte, é um átomo de uma substância simples. Tá? Pronto. O que vai acontecer com esses átomos? Eles vão ser destruídos? Eles vão ser divididos? Eles vão surgir do nada? Eles vão tirar férias nas Bahamas? E voltam? Não. Eles vão sofrer o que o número 5 fala, um rearranjo. Eles vão se agrupar para poder formar uma substância o quê? Composta. Então aqui ele formou o quê no caso? CO2, e aí vai acontecer isso aqui, ó. O carbono eu vou colocar no meio. Olha que bonito. Aqui, ó. Vou colocar no meio. E os dois oxigênios, um de cada lado aqui, combinados com eles. Pronto, aí, ó. Agora eu combinei meus átomos. Né? E aí, segundo o que Dalton postula, isso daqui seria a ideia de um átomo. Átomos o quê? Compostos, que pra gente hoje, na teoria atual da química, seria a substância composta. Vocês viram com o Dudu, né? O Dudu já falou para você que é uma substância simples, composta, molécula, elemento químico, mistura, sistema, né? Não fez um apanhadão geral? Aí fica até mais fácil de entender essa ideia, né? Se bem que se até fosse aluno do 9º ano, por exemplo, você... porque é bem elementar, né? É a primeira coisa da química, né? É esse o modelo de Dalton. O modelo de Dalton ele é basicamente baseado em quê, queridos? Átomos e massa. Átomos e massa. Acabou. E, consequentemente, qual é a grande contribuição para a gente encerrar aqui no tópico? Ele explica o quê? Explica a estequiometria das reações. Essa é a grande contribuição que ele coloca. Né? Para a gente encerrar aqui o parte de Dalton. Dalton é isso. Né? Dalton é isso. Ok? Então essa é a proposição feita por John Dalton. Tá bom? Então, tá aí para vocês. Dúvidas? Pessoal de casa, como é que tá aí? Dúvidas, Lídia? Você fica agora aqui com a gente, Lídia?
Você vai assistir todas as aulas. Então você vai fazer a prova da SpaceX. Você não tem mais idade. Mas você faria se você... Tá bom o quadro, alinhamento. Tá bom. A Lídia vai fazer todos os simulados no sábado também. Para cada um que ela conseguir pontuação maior nas coisas, ela vai cobrar, né, um chocolate, né? É o combinado, ela vai cobrar. Ah, tirei mais que química, tá vendo, velho? Nenhuma dúvida? Pessoal de casa também não? Não recebi nada aqui. O que é meu celular aqui? Pague as suas contas em dia. Ah, obrigado. Não. Você está me devendo. Falei, não quer saber. Ah, não. Vou dar desculpa. Estou trabalhando. Tranquilos? Quer ver um itemzinho só de Dalton? Pra vocês terem uma ideia? Se você pegar a tua apostila, né, aí tu vai passar toda a parte aí da aula 4, né? Mas, ó, eu lembro que eu tinha colocado um só de Dalton aqui. Primeiro exercício. Página 70. Vai lá na página 70. O primeiro exercício é só Dalton. Primeiro exercício só Dalton. Olha esse exercício número 1. Da prova do Enem. Olha lá. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que servem como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Então está aí a referência do texto. Olha que item bacana. Com base no modelo atual que descreve o átomo. Qual dos postulados ainda é considerado correto? É o que ele explica. O que é válido até hoje? Então olha para os 5 e qual deles você acha que está relacionado com a ideia da estequiometria? 1. A matéria é constituída por átomos indivisíveis? Isso não tem nada a ver com a estequiometria. A contribuição dele está aqui. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as suas propriedades. Então morreu semelhança atômica. Para quê? Semelhança atômica não é que tem iguais em alguns conjuntos e também diferentes? Então isótopo, isóbaro, não encaixa, né? Existe isótopo, isóbaro, por exemplo? Então A2, esquece. Né? São idênticos em massa. Todo mundo é isóbaro? 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Ou massa igual. Ou massa igual. Né? Isótopos. Mesmo elemento, só que de massas diferentes, que bate aqui, ou átomos diferentes de massas iguais. 4. Átomos são indestrutíveis. Para. O átomo é destrutível. Fusão, fissão nuclear. Qual que é o que explica o atual? Olha o 5. Átomos de elementos químicos combinam com outros átomos em proporções de números inteiros, balanceamento, para formar estequiometria. Gabarito. Letra E. Esse que é o válido até hoje, que é a contribuição de Dalton para a ciência. Explicar como que esses átomos se comportam de tal modo que eles, em reações químicas, mantêm as suas relações de massa. Ele não se baseia nas leis ponderais?
Então ele dá a ideia atômica que valida as leis ponderais. Valida massa, conservação das massas, certo? E também valida as proporções. Essa é a contribuição de Dalton, queridos. Explicar as reações químicas em nível atômico. Beleza? Gabarito, então, do primeiro exercício, letra é de helicóptero, né? É de pesado, né? De heavy. Né? Mas heavy é com E, heavy. Você não está sabendo português, né? Nenhuma dúvida? Esse é fácil, né? É de Dudu, né? Não é, aquele, é o esqueleto também. Eu falo pro Dudu, Dudu, quando você for se apresentar para os alunos, você fala, eu sou o Eduardo em carne e osso, né? Menos carne, mais osso. Né? O chefe fala para ele, né? Mas ele é de boa, ele fala que a minha testa é o Frâncio, né? De mau raio. Não preocupe não, tem um acervo de... Agora que ele é meu banco, antes eu não podia fazer isso, né? Porque eu não tinha intimidade. Agora que eu tenho um companheiro, nossa senhora. Ainda mais novato, calouro. Beleza? Acho que a gente vai precisar mais do aspecto da apostila nossa. Se precisar, eu falo aí. Talvez um exercício no final. Passou isso aqui, né? Então, Dalton, reconhecido, grande cientista, renomado, premiado, né, nas coisas da época. A gente fazia essas bolinhas coloridas, a gente sabe que é uma afronta a Dalton, né? Porque ele era o quê? Daltônico. Então toda a publicação dele, né, se até pesquisar na internet, as bolinhas eram pretas com diferentes, né, tipo, o hidrogênio era uma bolinha com uns coisinha no meio, o nitrogênio vinha uma faixa dividindo, né, o oxigênio era com a espessura mais grossa, enfim. O ouro, ele colocava um G no meio, né, gold. O ferro, ele colocava um I no meio, né, iron. Então ele fazia a representação, não era colorido. Não sabia diferenciar a cor, né? E ele, inclusive, sabendo dessa... Eu não sei qual é o nome certo, né? Eu sempre falo de uma deficiência ocular, né? Não sei se seria esse o nome mais adequado. Ele contribuiu com a medicina, né, com os avanços, para poder buscar o quê? Uma cura, uma solução. Né? Então, Dalton tem também essa importância muito grande. Dalton é um dos grandes caras de retomada do pensamento científico. Né? Lavoisier, Priestley, Boyle, e o Dalton no século XIX é o cara que inicia, ele dá esse start. Porque o século XIX é o século da mudança. E aí, com o advento da segunda revolução industrial, a ciência ganha o quê? O que a ciência começa a ganhar? Tecnologia. Então você começa a ter equipamentos. Mas além disso, os companheiros físicos começam a desenvolver uma outra área que começa a bombar. E aí do nada chega alguém que fala, inventei a lâmpada. Inventei a luz. E isso vem de um fenômeno o quê? Elétrico. Então eles sabiam que a matéria tinha o quê? Eletricidade. Mas o modelo atômico falava em eletricidade? Então vamos precisar evoluir. E aí que vem o nosso terceiro ponto. Quem é o terceiro camarada que vai, consequentemente, introduzir o conceito de eletricidade da matéria? É ele, né? Aquele que vocês confundem com a uva. Porque a uva é Thomson, né? Uva Thomson. Mas o cientista é quem? Thomson, né? Thomson. Thomson é a uva que você compra ali no, né, seu lanches, para sua merenda. Né? Cadê? Como é que é o nome daquele menino que roubava os biscoitos? Tudo a gente, né? Macedo. Macedo, se um dia você ver esse vídeo, saudade de você. Porque o seu Homem-Aranha é inesquecível. Não. Ai, ai. O Macedo, ele visitava todas as academias da Zanorte só para pegar os 30 dias grátis de todas. Ele ia pra... Cara, é uma figura, mano. É sério, velho. Aí outro dia eu tava lá na Smart Fit treinando. Falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tenho 30 dias. Eu falei, cara, não é possível, mano. E ele falou, agora ele tá na Blue Fit.
Oh, meu Deus. Fica marcado isso, né? Thomson é o primeiro a introduzir as ideias de atomismo envolvendo o quê? Eletricidade. Porque a época pedia isso. O mundo, a ciência pedia uma atualização do modelo. Cara, existe eletricidade. Isso já era evidente, já tinha lâmpada, já tinha luz. Como que a matéria então não tem? Porque aqui o Dalton falava, se o átomo não tem, ele não falava em carga, né? Então o átomo aqui é o quê? Neutro. O átomo, ele continua sendo neutro? Sim, devido à existência de naturezas negativas e positivas, que nós sabemos bem quais são hoje. Como que ele chegou a isso? Né? Primeiro ponto, que é o mais importante que a gente coloca aqui. Né? Thomson, para resolver esse problema, o que ele faz? O que ele consegue contribuir? Descobre o elétron. Como que ele descobre o elétron? O experimento com o tubo de Crookes. Então vamos falar um pouquinho desse experimento aqui. Crookes. Aquele negócio que você compra para usar no pé, né? Crookes. Não é que você faz? Você não, você usa Puma. E eu Adidas. Deixa eu ver o Guilherme. Ai, minha... É boy, é patrocinado, né? Tem um dia, tem todo mundo, né? Saudades, meus patrocínios, né? Como é que era esse experimento? Alguém lembra como é que era esse equipamento? Ensino médio? Tubinho de vidro, mais ou menos assim, vai parecer uma coxinha. Ou uma pera. É sério, tô falando sério. É sério, aqui ó, presta atenção. Porque o Mauro desenhava os tubinhos de Crookes, eu não. Né, eu... É, exatamente, é mais fácil. Era mais ou menos assim, ó. É. Parece a cabeça do Lula Molúsculo, né? Se você botasse, né? Mas como é que era, mais ou menos? O tubo de Crookes, ele é uma contribuição da ciência do William Crookes, em 1864. É daqui que surge o raio-x. Em radioatividade a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então era um sistema elétrico, então o sistema elétrico ele tem um polo, dois polos, né? Obviamente que um vai ser o quê? Positivo, e o outro vai ser o quê? E galera, é aquele ponto, se tem um sistema elétrico, existe uma fonte de energia. Como se fosse uma bateria, um gerador, né? Mais ou menos assim, ó, fazer bem simplesão mesmo, só para vocês entenderem a ideia. O que eu vou botar? Eu vou botar assim, ó, FAV, fonte de alta voltagem. Podia ser uma bobina. Vocês não estudam bobina na física? Podia ser uma bobina, se bem que a bobina oferece muito mais energia do que um gerador. Por que não? Dois polos, né? Um polo negativo e um polo que isso já era conhecimento da física elétrica. Existem polos distintos, né? Luigi Galvani, Alessandro Volta, né? E dentre outros ali importantes para esse progresso da parte de eletricidade. O polo negativo já tinha um nome. Qual era o nome? Cátodo ou catodo? E o polo positivo, ânodo ou anodo. O que acontece? Isso aqui era vidro. Você vai botar aí dentro tinha um gás. Você vai deixar fechado o gás com vidro e vai botar eletricidade? Eles não tinham, eles já tinham conhecimento de gás. O próprio Robert Boyle é a lei de Boyle. Pressão e volume, né? Se aumentar a pressão, volume diminui e vice-versa. Então ele já tinha ideia de que se ele deixasse fechado, não ia ser legal, né? Aí ele criou uma saída ao quê? A vácuo, né? Para poder controlar a pressão. Você trabalha com vidro, com gás e pressão alta, vai o quê? Explodir.
Você vai explodir vidro na sua cara? Né? É um zona. Ai, ai. Não façam isso em casa. Né? O que ele notou nesse experimento? Que todo o gás que ele colocava, o comportamento era sempre o quê? O mesmo. Então a primeira conclusão que ele teve é o seguinte: qualquer gás que eu tenho aqui, se o comportamento é o mesmo, então esse tipo de raio, ele constitui a matéria. Então provavelmente deve ser algo que constitui o quê? O átomo deve ser algo de natureza o quê? Menor, ele vai constituir o átomo. E aí quando ele faz esse experimento aqui, para surpresa dele, o que vai aparecer? Um tipo de raio que sempre ia no mesmo sentido. Qual que era o sentido? Do negativo para o positivo. O sentido era sempre esse aqui, ó, esse mesmo que eu estou desenhando. Sai do negativo e vem para o positivo. Né? Olha aí que bonito. É um Pablo Picasso, cara. É porque eu ainda tenho minha orelha inteira, por isso que eu não me chamo Van Gogh. Né? Então o sentido era sempre esse aqui, ó. Ó. Sempre assim, ó. Por isso que o elétron e isso daqui, ele tem um nome, né? Qual é o nome desse tipo de radiação que ele dá inicialmente? Ele chama de quê? Ele chama de raios. Qual é o nome? Alguém lembra? Raios que se originam do cátodo. Então ele chama de raios o quê? Catódicos. Porque ele sai do cátodo. E o que com o tempo ele conclui? Que os raios catódicos, na verdade, são de fato algo que constitui a matéria, que constitui o átomo. Então, ao descobrir o elétron, ele vê que isso é menor do que o átomo. Aí que surge pela primeira vez o termo subatômica. Então é a descoberta da primeira partícula subatômica. Isso daqui tem um efeito muito grande. Por quê? Porque esse experimento derruba o modelo de Dalton. Por que esse experimento derruba o modelo de Dalton? Muito bem. O átomo não era indivisível? Ele falava que o átomo não era o menor, mas ele descobriu algo que menor que o elétron. Então, a descoberta dos raios catódicos pelo tubo de Crookes, que é todo esse equipamento, ocasiona na descoberta do elétron, que é uma partícula o quê? Subatômica. Então, o átomo agora é o quê? Divisível. O átomo é divisível. O átomo é divisível. Poxa vida. O átomo é divisível. Tem algo menor que o átomo, velho. O que é menor que o átomo? Nem... Eu estou olhando aqui na tela para ver como é que fica o meu... Como é que fica o meu quadro aqui, que bonito. Cara, o meu quadro tá bonito, hein, velho? Nem dá para reparar a letra feia. Por isso que eu faço colorido. Ah, só a letra bonita, pô. Muito bonito. Aí, ó. Derrubou o modelo de Dalton. Aí que ele começa primeiro, ele começa a entender o que o elétron é, né? Quais são as características do elétron? Aí ele tem 3 características. Quais são as 3 características dos raios catódicos? A trajetória é sempre retilínea, né? Como é que ele sabe disso? Ele coloca um anteparo aqui e no fundo gera o quê? Uma sombra. Então ele conclui o seguinte: enquanto não tiver nenhum tipo de obstáculo que impeça um desvio, a trajetória vai ser em linha reta. O segundo, ele conclui que esses raios têm o quê? Massa.
Como que ele conclui que tem massa? Ele coloca tipo uma hélicezinha, um catavento, e na hora que o raio passa pela esse catavento, ele faz o quê? Gira. Porque se gira com aceleração, você precisa de quê? Massa, F igual a MA? Segunda lei? Newton? Aí você tem força. Com força você consegue o quê? Mover. E aí, tem massa. Então, o raio catódico tem massa. E o terceiro e mais importante, ele descobre o quê? A carga. Como é que ele descobre a carga? Ele coloca externo ao tubo de Crookes. Detalhe, tubo de Crookes você pode ver por um outro nome, tá? Ampola. Tubo ou ampola de Crookes. Ele coloca externa aqui a ampola, uma placa positiva e uma placa negativa. Aí os raios vão desviar para a parte positiva. Então ele conclui que os raios catódicos são de natureza negativa. Elétron vem do grego amba, né? Daquelas estruturas que você armazena, né? Uns bichinhos antigos, que indica eletricidade, né? E aí, pronto. Com isso daqui, ele entende o comportamento dos raios catódicos, publica para a comunidade científica, e aí ele faz, né, após a descoberta do elétron, 1897, o seu modelo de fato em 1897 para 1898. Pronto. Veio um cientista que fez o quê? O que ele fez? Conseguiu provar para vocês que o átomo tem eletricidade. Que é a grande contribuição de Thomson. Qual é a grande contribuição dele? Explicar a natureza elétrica da matéria. O átomo tem eletricidade e o átomo compõe a matéria. Então, pergunta. Pronto, ele descobriu o elétron. Então a matéria é negativa. E o positivo? Ele sabia que o positivo existia. O próprio tubo tem isso, né? Ele não ia falar que a matéria é negativa. Mas ele só não sabia fazer o quê? Ele não sabia chegar nesse ponto. O átomo de Thomson, ele continua neutro, sim. Mas ele não sabia explicar o que era o positivo. Ele sabia explicar o que era o negativo. Então agora vamos colocar aqui os tópicos para falar então do modelo em si de John Dalton. Não, John Dalton. J. Thomson. Jones alguma coisa, Thomson. J. Thomson, né? É tipo do Homem-Aranha lá, né? JJ. O cara tem 3 nomes com que inicia com a letra J, mano. E o Peter Parker, 2 nomes que inicia com P. E aí, expliquem essa, né? Como que é o átomo de Thomson? Então, primeiro ponto, vamos colocar aqui, elétron tem o quê? Elétron tem massa e carga negativa. Um tempo depois desse experimento que eles vão conseguir quantificar, né, essa massa, fazendo a comparação com o hidrogênio. A carga é aquele experimento da gota de óleo, do Michaelinho, que chega naquele valor, né, 1,6 vezes 10 a... Tem um valor em coulomb. Está até na tua apostila aí. Vira aí a página, Guilherme, que tem. Aqui, ó. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É o experimento da gota de óleo. Né, que ele consegue chegar a esse valor da carga, né? A massa depois é um próprio tubo de Crookes fazendo a comparação com a massa do hidrogênio. Por isso, 1 sobre 1840, né? Cerca de 1000 vezes, 2000 vezes menor. Que é a massa do elétron para o íon de hidrogênio, que seria a primeira ideia do próton. Né? O íon de hidrogênio que é o positivo. Então o elétron tem massa e carga negativa. Esse é o primeiro ponto. O átomo, como é que é o átomo? A única semelhança dos dois modelos até agora é o quê? A forma. O átomo continua
esférico. Certo? Thomson já... O interessante é esse ponto, porque existiu durante muito tempo uma discussão. Por quê? Muito se pensava que quando ele falava da parte positiva, ela seria a parte que preencheria o átomo. E que ele seria ainda maciço. Mas não, ele já disse que o átomo tem o quê? Os espaços que permitiriam, né, mas ele não conseguia mostrar por que isso. Quando a gente fala de química, eu não sei se o Eduardo falou, a gente tem 2 livros base, né? Que tá no teu planejamento, lá no final. Marta Reis e Uzbek Salvador. Toda a prova tem citação desses dois autores, a Marta Reis e o Uzbek Salvador. Beleza? Marta Reis, ela mesmo fala, não maciço. E simplesmente fala, não maciço, pronto. E não tem um consenso assim de saber o que era. Tá? Então o átomo é esférico, ele já atribui o fato dele ser não maciço. Ele agora é o quê? Divisível. Tá? Robson, professor, o que é a sigla FAV? Fonte de alta voltagem. Fonte de alta voltagem. É como se fosse a bateria que fornece eletricidade aqui para o tubo. Tá bom? Fonte de alta voltagem. Beleza? E aí que ele coloca, né? Como que isso daqui acontece? Esférico não maciço divisível com elétrons incrustados em um fluido barra massa de natureza positiva. Ele sabia o que era esse positivo? Sim ou não? Mas ele sabia que se ele conseguiu comprovar o negativo, ele precisava algo que fosse positivo, porque o átomo continua neutro. O átomo não é elétrico, né? Ele sabia que isso ele tinha que colocar no seu modelo. Tem algo de natureza positiva, tem que ter. Tem que ter, né? Porque do contrário, pô, se o átomo fosse negativo, tudo que é positivo na nossa natureza ia ter atração. Essa parte positiva, ela ficava como se fosse ao redor dessa esfera. E os elétrons estariam incrustados. O que seria algo incrustado? Você tem ideia? Dentro né, como se estivesse até mesmo um pouquinho para fora. Superficial, né, parecer nesse ponto, tipo uma espinha. Todo mundo aqui é adolescente. Vocês são adolescentes, são jovens. Eu mesmo um pouco mais velho, nem cheguei aos 30, tá? Que fique bem claro. É porque é genética que me fez isso. Né? Que fique bem claro, fique bem claro. Eu posso parecer mais velho? Posso, né? Se você, por exemplo, estava vendo em Full HD e tudo, vocês podiam até pensar que eu fosse o Mauro, né? Porque ficou mais jovem e botou em 4K. Né? Em 4K. Ó, o Mauro, nossa, não, eu não sabia que era tão velho assim. Não, sou eu. Né? Então, né? Isso daqui é genética, infelizmente. Mas a gente já teve espinho, tem, sabe, incrustado assim, como fica nas perfis da testa, do corpo? Seria essa a ideia. E na época tinha o conhecimento do doce, tinha o doce, que era o pudim. Né? Que no inglês eles até, a gente fala pudim da associação, mas lá eles chamam de pudding. Pudding, né? Porque é britânico, né? Ainda tem que fazer aquele sotaque, né? Pudding, né? I can't, né? O I can para mim esse é o mais clássico, né? I can't. Eu falei, I dizer o quê? Ah, tá, tudo bem, entendi. Aí que ele modeliza, né? Ele continua sendo o quê? Só para não deixar tão claro assim por causa do pessoal de casa. Então, ó. Esférico.
Aí teria a parte positiva ao redor dessa esfera. Então vou colocar da seguinte forma. Um montão de maisinho aqui, tá? Mais. Distribuir os mais aqui, tá? E incrustado, né? Que seria essa ideia dele estar dentro, né? Da esfera em si. Né? Então, fluido ou massa positiva. E aí os elétrons, né? Ficariam assim. Ó. A ideia do incrustado aqui, como eu estou fazendo de roxo, seria mais ou menos uma parada tipo assim, ó. Aí negativo. Entendem quando ele fala esse termo incrustado? Mais ou menos esse tipo de desenho. Que eu não gosto de representar porque assim, eu acho que fica para mim a analogia bem clara. Né? E se você pensa na ideia de um panetone, um sorvete de flocos, você está entendendo o que eu quero dizer. Porque, sinceramente, eu não vou chegar nem na padaria e falar, opa, tudo bem? Vê o pudim com passas, por favor. Não, senhor, só tem pudim. Eu falei, com passas não tem. Né? Eu falei, tá bom, então vou ter que comer algo positivo hoje, né? Deixa os elétrons, vai ter que ficar para outro dia, né? E aí que tem um ponto que muita gente, né? Aí é português, né? Esse daqui é o quê? É o pudim com passas. Eu agora percebi que não dei a analogia do Dalton, né? Qual é a mesma analogia do Dalton? Bola de bilhar, né? Depois vocês coloquem lá no modelo de Dalton. Dalton faz a analogia das bolinhas, ele chama de bola de bilhar. Esférica, maciça, né? Aqui não, é o pudim com... Alguns de vocês estudaram de passas, né? Peraí, então o átomo é de elétrons? Ou o átomo tem elétrons? O átomo é com elétrons. Então é pudim com passas. Tá? Tem livro didático, dos mais antigos, que coloca de passas. É pudim com passas. E a grande contribuição do modelo de Thomson, né? O que ele vai explicar para a gente? Ele explica a natureza, o que, queridos? Elétrica da matéria. Que era o que o mundo precisava. Um modelo associado ao quê? A eletricidade. E aí, ó, já se acostumem, o pontinho que está aqui é o elétron. E a partir de agora eu vou representar o elétron com a letra minúscula E e vou colocar um tracinho aqui. Tá? Ainda mais quando a gente falar de ligação química, tabela periódica, essas coisas, eu sempre vou colocar o elétron assim. Então, o Ezinho com negativo elevado ali, expoente, é o elétron. Tá? Professor, o que tem aqui no livro na página 49? Massa, carga, relação massa-carga. Galera, sinceramente, isso aqui era aquelas tabelas que vocês preenchiam de livro didático de 9º ano, 1º ano. SpaceX não vai cobrar isso aí, mano. Uma relação de massa, sim. O elétron é 1840 vezes mais leve do que o próton. O próton é mais pesado. Que ele coloca aí na tua apostila como íon de hidrogênio, que o íon de hidrogênio que ele está falando é esse aqui, né? Ó, H, que é o átomo que perdeu o elétron, né? Mas aqui só tem um próton. Como se fosse um próton, por isso a relação. E por que o hidrogênio? Porque quando eles fizeram o experimento no tubo de Crookes, para fazer a comparação, o gás inserido era H2. Que perigo, hein? Porque H2 é o quê? Inflamável, ainda botou eletricidade no negócio, forneceu energia. Caralho, velho. Ô, de vez em quando a ciência, tu olha uns negocinhos e fala, ué, aí faz, né, faz que nem o cara lá do chapéu da onça, né? Aqui tem coragem, né? Aqui tem... Botou H2 com eletricidade, mano. Caracas. Nossa senhora, Deus me livre. Aqui tem coragem.
Ainda faz barulho da onça lá, né? Ai, ai. Por isso que eu pago internet, pago com gosto. Pago com gosto. Às vezes eu não estou fazendo nada. Falar, vou ver um vídeo aqui, né? Só para alegrar a minha vida, né? Tudo bem? Sérgio, né? Ai, ai, velho. Se um dia todo mundo aqui gabaritar os 12 de química num simulado, eu venho fantasiar de Sérgio da cor. Vem de chapéu agora. Vocês querem desafio? Beleza, tá feito então. Não, pera aí, pô. Ai, ai. Dúvidas, modelo de Thomson? Então entendam. A necessidade da mudança foi qual mesmo? Os fenômenos elétricos que surgiam no século XIX. Descobre primeiro o... E a partir disso, vê o que é o elétron, caracteriza, coloca as propriedades e tudo mais, e aí monta o modelo. Certo? Esse modelo perdura por mais ou menos 13 anos. 9 anos depois já acontece um experimento que muda a história da ciência e que vai levar o próximo cientista ao quê? A propor um novo modelo. No meu cronograma, a gente explicaria aqui e faria os exercícios até Thomson. Eu vou fazer uns 2 exercícios de Thomson aqui com vocês para fixar. Se sobrar um tempinho no final, eu já introduzo o Rutherford. Tá? Mas estamos dentro do planejado. Então, vá lá para a página de exercícios agora. Não. É o 2 aí. Que, na verdade, ele coloca até outros modelos, né? Mas vamos ver se a gente consegue aqui fazer Na verdade, pula para o 3. Pula para o 3, melhor. Porque o 2 ainda vai vir conceitos aqui do modernismo e tudo mais, aí a gente faz o 2 depois. Pula para o 3. 3, então, da página 70 da apostila. Depois vocês tentem fazer o 2, tá? Fica a critério de vocês aí. É do 3. Peraí. Porque ele coloca Planck, né? Para alguns aí, Planck vai entrar, né? Mas não como modelo, né? Planck vai servir como a base de um modelo, né? Fóton. 3. A aceitação histórica da ideia de que a matéria composta de átomos foi lenta e gradual. Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito são lembrados por terem introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. No final do século XVIII e início do século XIX, quando as ideias de Lavoisier ganhavam aceitação generalizada, surgiu a primeira teoria atômica moderna, proposta por Dalton. Essa teoria postulava que elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto que as substâncias compostas eram combinações de diferentes átomos, segundo proporções determinadas. Quase 100 anos depois, estudos com os raios catódicos levaram J.J. Thomson à descoberta do elétron. Uma partícula de massa muito pequena e carga elétrica negativa, presente em todos os materiais conhecidos. Alguns anos depois, por meio de experimentos com a fina... Aí a gente já gabarita o item, né? Não vou dar spoiler aqui não, né? Mas, enfim, alguns anos depois, por meio de experimentos em que uma fina lâmina de ouro foi bombardeada com partículas alfa, Rutherford chegou à conclusão que o átomo possui em seu centro um núcleo, né? A gente vai ver por que o núcleo, porém de massa considerável. Então fica aí o quê? Letra A, né? Alguém conferiu com o gabarito lá atrás para ver se está batendo? Letra A e letra C do... C não, letra E, né? Aula 4. Vê aí, Guilherme. E 2... Não, aula 4. E e A, fechou. Beleza? Então, gabarito aí, letra A. A daquele restaurante, né? Outback, exatamente. Se não for de Outback, é daquilo que exibe propagandas, né, grande, né? Como é que é o nome? Outdoor, exatamente. Outlet, boa. A de jacaré, né? Como...
Por quê? Ah, o alligator. Tá bom, então. 4. Pula pro 4 agora. Olha como é que o 4, apesar de você não saber ainda parte de Rutherford, tu consegue gabaritar só com Thomson. 4 não. 6, desculpa, 6. É porque o 4 também tem Rutherford e Thomson, tá? Mas dá pra gente fazer o 4 também. Tá, vamos seguir a sequência, desculpa. 4. Tá, foi mal. 4. Os trabalhos de Joseph John Thomson e Ernest Rutherford resultam em importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo de fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor e uma de suas contribuições. Uma que você olha aqui, você já bate o olho e fala, cara, não pode ter sido. Quem que consta? Olha a letra C. Quem que constatou a natureza elétrica da matéria? Foi o Rutherford? Não, foi quem? Thomson. Rutherford não fala em carga elétrica. Carga elétrica é Thomson, acabou. Né? Letra A. Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo... Thomson é sistema solar? Não, Thomson é o quê? O pudim com base, não pode ser letra A. Thomson constatou a indivisibilidade do átomo. Não, ele constatou a divisibilidade. Letra C, a gente já viu que não. D de Jeans. Thomson, a partir de experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de partículas subatômicas. Pronto. Aí, ó. Thomson é o descobridor do elétron. Tá vendo? Então aí você já marca 4, letra D. Né? A 5 já é mais com todos os outros modelos, então a gente deixa para depois. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui na sequência. Aqui é Rutherford, aqui é Bohr, geral, Bohr, modelo matemático de... E aqui já vem estruturas atômicas, né? Então, 6. Acho que o 6 seria o último aí para a aula de hoje. Aí depois revisão e leitura aí para vocês. Meia dúzia, também da página 71. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais, a exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base no experimento com tubo de raios catódicos, e o de Rutherford, que, ao incidir partículas alfa sobre as lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessam a lâmina, algumas desviavam e poucas eram refletidas. A partir das considerações do texto, é correto destacar, vamos ver? A. Partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo, segundo Thomson. Thomson fala em primeiro, ele nem fala de carga oposta, ele só fala de carga o quê? E nem fala de núcleo. B. O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis. Está escrito isso aqui? O núcleo do átomo de Rutherford é denso e positivo, com um tamanho muito menor do que o seu raio atômico, de acordo com Rutherford. Ok, vamos ver se tem um melhor aqui. Experiências com raios catódicos evidenciam a presença de partículas de carga elétrica positiva. Raio catódico é o quê? Negativo. E. O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas, constituintes dos átomos, têm o quê? Tem. Tem alguma coisa, faltou aqui. Quem que fez essa apostila aqui? Quem que atualizou isso aqui, Elidio? Caraca, Eduardo, velho. Pô, bicho. Perdão, não desconta no meu salário, não. Enfim. Depois eu vejo que faltou. Mas aí eu acho que o gabarito tá dando letra C, né? Confere aí pra mim, Guilherme. É o mais lógico aí, tá? Que é o próximo modelo que a gente, então, como não tem mais exercício, eu já vou introduzir com vocês. Aí vou fazer um aspecto mais introdutório nesses 10 minutinhos, antes da gente entrar de fato no átomo de Rutherford em si. Tá bom? Que o restante eu vou até olhar de novo, mas não tem mesmo.
Então vamos lá, galera. Número 4. Né? Do inglês number 4. Tá pensando que, cara? É um troglodita, né? Aquele que fala vários idiomas. Né? Tem massas iguais? É. Qual é essa banca aí desse exercício? Qual é a banca desse exercício? A banca é Estadual de Feira de Santana. UFS. Então, ó, número 4 pra gente então aqui, né? Simulado de vocês até Thomson, tá? Da minha frente até Thomson. Tá? Aqui não vai dar pra gente avançar em 10 minutos, então fica até Thomson, tá? Concepção grega, Dalton e Thomson, tá? Os 12 itens. E aí, então, a gente vem para Ernest Rutherford, né? Rutherford que era a minha senha de acesso antiga do sistema do Cidade. Agora eu estou no novo sistema, porque eu estou um aluno da SpaceX, eu mudei, né? Mas virou Planck, evoluiu o modelo, boa, né? É bom, né? Era Rutherford minha senha. Ai, ai. Rutherford é 1910, tá? Rutherford Flamengo. Não, era só Rutherford mesmo. Rutherford. Galera, o que acontece do modelo de Thomson para o modelo de Rutherford, que é o grande boom da ciência no final do século XIX? Que é aquilo que você, caracas, todo mundo olhou e falou, uau. Justamente a descoberta do quê? Então esse é um primeiro ponto. Né? Você tem a descoberta dos... Isso é um pretexto para o modelo. Dos fenômenos radioativos. Por quê? Em 1896, o Röntgen descobre o raio-x pelo tubo de Crookes. Mais para frente, o tubo de Crookes não produz raios catódicos, é que hoje a gente sabe que raios-x de fato são elétrons acelerados em direção ao alvo metálico. Mais usado é o tungstênio, principalmente para as análises clínicas que nós temos. Né? Então, tem isso, né? Ocorre isso. Então a gente tem os fenômenos radioativos. Marie Curie já era uma pesquisadora, né? Depois conhece o Pierre Curie, ganham notoriedade e contribuem junto com o Becquerel para, num primeiro momento, falar que a radioatividade é o urânio. E aí, a partir dos decaimentos que o urânio vai sofrendo, descobre 2 elementos, o rádio e o polônio. O Rutherford é um cientista maravilhado com isso. Né? Rutherford queria falar de átomo, de modelo atômico? Era a intenção dele? Não é. Ele queria estudar radioatividade, tanto que ele estuda radioatividade e é um dos grandes cientistas que contribui para as bases radioativas. Né? Partícula alfa, partícula beta, são contribuições de quem? De Rutherford. Por isso que no modelo de Rutherford você tem um experimento que é importante, que é o experimento de determinação da carga das emissões radioativas. É quando ele descobre que o alfa é positivo, o beta é negativo e gama o quê? Neutro. Então esse experimento faz parte do modelo de Rutherford, e aí vocês vão entender semana que vem por quê. Porque se ele não sabe que alfa era positivo, ele não descobre o núcleo. Ele precisava descobrir o núcleo. Precisava não, né? Não, vai ter um núcleo, quem vai descobrir? Eu! Não. Ele precisava do modelo. Aí no modelo ele inclui o núcleo. Então aqui você pode colocar, né? Bota um ponto e vírgula aqui. Aqui tu pode colocar, né? Experimento de cargas de emissões
radioativas. Espontâneas. Como que é mais ou menos esse experimento? Esse é bem simples, né? Uma fonte radioativa, né? Essa fonte radioativa emitia 3 tipos de radiação, né? Para cá. Uma reta. Bem elementarzão mesmo, uma para cá, né? Aqui você tinha uma placa, né? Negativa. Aqui você vai colocar uma placa positiva, ó. E reto, porque não sofre influência dessas placas, né? Normalmente, galera, esses daqui são placas elétricas, colocadas externas ao equipamento do experimento. Quem desvia para o negativo é porque tem carga positiva, aí é alfa. Né? Na época, a gente vai entender mais para frente com radioatividade, eles já tinham ciência do que era alfa. Eles não sabiam ainda a constituição, porque não sabiam a descendência do núcleo. Mas eles já sabiam que alfa tinha natureza o quê? Positiva. Um tipo de radiação que não desvia de jeito nenhum. E que, coincidentemente, era a radiação mais energética de todas. Que era qual? Gama. Contribuição do Polvi lá em 1900. E aquela que desvia para o positivo, que é beta. Ou seja, beta tem carga negativa. Esse experimento aqui é feito por ele e o George Kaufman, 1904. É aquilo que eu falei, o Rutherford não estava preocupado com o quê? Com o modelo atômico, ele não estava preocupado em saber o que ia acontecer com o átomo, como que ele ia evoluir, o que ia deixar de acontecer, o que não ia deixar de acontecer. Ele estava querendo estudar a radioatividade, e isso fazia parte da radioatividade. Só que algo vai acontecer no laboratório dele que vai mudar os planos. Né? Porque o famoso experimento da lâmina de ouro não foi feito por Rutherford. Isso é um dos maiores erros que ocorrem em livros didáticos. Mas que vocês aprendem nesse ponto. E eu tenho certeza que vocês aqui de cidade, quem já foi aluno, isso foi dito. Não é o Rutherford quem faz o experimento. O Rutherford ele se apropria dos resultados do experimento. Né? E se apropria desses resultados. O experimento da lâmina de ouro é feito pelo Marsden e o Geiger, um professor e um aluno do laboratório onde o Rutherford trabalha. E aí, com os resultados do experimento, e esse experimento eles usavam o quê? Partículas alfa, né? Vou até escrever o nome aqui, caso alguém, né, não se lembre, tudo mais. Aqui é alfa, que é gama, e aqui é beta, tá bom? Com isso daqui, o que acaba acontecendo? O experimento da lâmina de ouro leva a Rutherford. Pô, tem um modelo aí. Ele se apropria desses resultados, consequentemente ele publica o modelo. O experimento em si que leva ele ao modelo do átomo nucleado, ao sistema solar, não foi feito por ele. Né? Então que fique bem claro esse ponto. Toda a prova vai falar o quê? E todo o livro didático, que quem fez o experimento? O Rutherford. Você vai deixar e vai marcar errado por isso? Não, você vai falar que foi o Rutherford, mas o que eu estou dizendo é que realmente aconteceu. Né? O pior é que já aconteceu algumas vezes de ter, mas é o que a gente sempre fala, o experimento é do Marsden e do Geiger. Alguns livros já começaram a corrigir isso. Né? Fala que o experimento foi do Marsden e do Geiger, mas o Rutherford que se apropria dos resultados e
ele quem conclui. Porque o Mars e o Geiger também não foram capazes de concluir. Quem faz a conclusão e propõe o modelo é justamente quem? O Rutherford. Tudo bem? Então, semana que vem, experimento da lâmina de ouro, modelo de Rutherford, modelo de Bohr. Eu vou falar bem rapidamente do modelo de Sommerfeld e as proposições quânticas, tá? Até porque o teu livro apresenta isso, mas a SpaceX particularmente não cobra, vai até Bohr, no máximo Sommerfeld, tá? E aí a gente faz o restante dos exercícios com todos os modelos e talvez a gente já entre em estrutura atômica. Se a gente não entrar em estrutura atômica, na outra aula, estrutura atômica e semelhança, com certeza. Óbvio, bem fácil nesse ponto. Tá? E aí só vai ficar faltando para a estrutura do átomo depois, que aí até a aula 4 do teu cronograma, a distribuição eletrônica e números quânticos, né, antes da gente ir para a tabela. É isso. Então, pessoal de casa também, muito obrigado. Boa aula aí para vocês nessa quinta-feira, boa aula sexta, bom simulado. Simulado é com o Dudu, tá? Correção é sempre na aula dele. Ele corrige as duas frentes. Tá bom? E é isso. Tchau.